Recentemente, a opinião pública brasileira foi tomada de surpresa com a notícia publicada em jornal da capital paulista de que cerca de 3.000 pessoas foram, ao longo dos últimos 15 anos, enterradas em valas públicas como indigentes, mesmo estando identificados, muitas delas com documentos de identidade no bolso. Algumas dessas famílias buscam os seus parentes mortos havia mais de uma década. Em face dessa informação jornalística, o Ministério Público do Estado de São Paulo decidiu requerer ao Poder Judiciário a exumação desses corpos. Em nome das famílias que tiveram parentes enterradas nessas circunstâncias, o órgão estava prestes a mover ação coletiva contra o Estado, requerendo, além do exame de DNA para a comprovação cabal da identidade, de traslado para o túmulo, de preferência da família, e de mudanças dos registros oficiais em que consta a indigência, indenização em dinheiro de familiares. Evidentemente, as providências requeridas pelo Ministério Público irão acarretar vultuosos gastos para o Estado. Isso sem falar do constrangimento e que serão submetidos os familiares dessas pessoas. E tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem sido tomadas suas impressões digitais antes do sepultamento e confeccionado laudos necropapilópticos correspondentes. Esse é, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o objeto do projeto de lei que hoje trago à elevada consideração de vossas excelências. Por meio da iniciativa em que me refiro e que reputo de considerável relevância, proponho seja determinada a obrigatoriedade de identificação de cadáveres de vítimas de mortes violenta, suspeita ou acidental, por meio da coleta de impressão digital. Com a aprovação do projeto, estaremos assegurando a devida identificação de indivíduos mortos nessas circunstâncias, evitando a necessidade de dispendiosas exumações. E é por existir hoje a obrigatoriedade legal da identificação datiloscópica que se impõe a exumação do cadáver, caso não identificado ou caso pairam dúvidas quanto à sua identificação civil. E é esse um procedimento oneroso e que acarreta, inegavelmente, desgaste emocional às famílias desses indivíduos. Caso o dispositivo constante do projeto de lei que hoje apresento já estivesse em vigor, todas as providências requeridas pelo Ministério Público Paulista, no caso daqueles 3.000 sepultamentos, seriam desnecessários. O fruto do meu projeto é, portanto, o respeito pelo cidadão, por famílias inteiras que vivem sob incertezas geradas pela não identificação correta dos cadáveres de pessoas mortas em circunstâncias nebulosas. Não podem ser menosprezadas as graves consequências acarretadas para a cidadania por esses sepultamentos de cadáveres não identificados. Ademais, não pode olvidar o dever do Estado democrático brasileiro, enquanto garantidor dos direitos e garantias individuais, de assegurar a cabal identificação civil de todos os cidadãos, seja no momento do nascimento, seja por ocasião da morte. O princípio da dignidade da pessoa humana se materializa no direito de qualquer pessoa ser reconhecida como ser distinto dos demais, portador de características próprias, de identidade e de um nome. Nessa medida, não pode o Estado ser conveniente, ou seja, conivente, melhor dizendo, com a prática corrente de sepultamento de seres humanos como indigentes,
quando possível, sua identificação por meio de coleta das impressões digitais. E é importante ressaltar que o poder público já tem ao seu dispor o sistema de identificação pela perícia necropapiloscópica, bastando regulamentá-la. Veja-se que, no caso notificado pela imprensa paulista naquele estado da federação, será obrigado a despender imensa quantia se a ação proposta pelo Ministério Público foi acatada pelo Judiciário. Senador Jaime, Vossa Excelência permite, interrompendo um pouquinho o seu pronunciamento, para fazer o registro nas nossas galerias dos estudantes do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Colégio César Toledo. Sejam bem-vindos à nossa sessão. Saúdo também, estou vendo o pessoal da escola do estado de Goiás, me parece lá no município de Anápolis, lá em Mato Grosso também nós temos a Escola Tiradentes, que é gerenciada também pela Polícia Militar daquele estado, que eu tive a honra e o privilégio também de criar quando fui governador do meu estado de Mato Grosso. Sejam bem-vindos a todos vocês. Tanto desperdício dos recursos públicos e tanto sofrimento de familiares poderiam ter sido evitados se as leis propostas em meu projeto de lei já estivessem sendo praticadas. Para se ter uma pálida ideia dos gastos que advirão em decorrência daqueles sepultamentos irregulares, basta multiplicar o custo de cada exame de DNA pelo número de pessoas enterradas como indigentes. Já no que tange o sofrimento humano implicado pela prática, podemos tomar por base, numa estimativa muito conservadora, uma média de 3 pessoas por cada família envolvida. Esse cálculo nos levaria a nada menos que 9.000 pessoas padecendo as consequências desse grave problema somente no estado de São Paulo, considerando-se que a idêntica prática também adotada nos demais estados deve supor que um gigantesco número de brasileiros passa por mortificação que pode ser evitada. Quero, mais uma vez, enfatizar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a identificação por meio da perícia necropapiloscópica não acarretará gasto adicional ao poder público, que já possui quadros de especialistas incumbidos desta tarefa. O problema que demanda imediata solução é a falta da legislação nacional que regulamenta o tema e obrigue a uniformização de atuação dos órgãos competentes. Basta regulamentar a identificação necropapiloscópica para darmos respostas efetivas ao problema. Se a medida não soluciona de uma vez por todas a questão, ela reduz quase a zero suas consequências. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço a questão de salientar que os especialistas do Instituto de Identificação têm trabalhado com determinação em prol da cidadania no Brasil. Todos somos devedores do papel que desempenham, ou seja, que eles desempenham a solucionar dúvidas de identificação quando da ocorrência de acidentes com numerosas vítimas. E eu estou seguro, portanto, que haverei de contar com o apoio de meus ilustres pares para a rápida tramitação e aprovação do projeto de lei que hoje submeto à consideração do Senado Federal. Era o que queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente.